tempo jogado fora, vida medíocre, escolhas mal feitas, arrependimentos, se contentar com pouca coisa. Essas frases estão na cabeça de milhares de pessoas ao redor do mundo, todo santo dia. Mas quantos de nós já realmente parou para se perguntar de onde é que vem esse medo paralisante? E o mais importante de tudo isso, será que a nossa estratégia, se é que a gente está usando alguma estratégia, será que a estratégia que a gente está usando não está, na verdade, aumentando aquilo que a gente mais teme, aquilo que a gente mais tem medo? Ao que tudo indica, a resposta ela está numa tripla inversão, ou seja, 3 verdadeiras armadilhas psicológicas, da qual parece que a lógica some numa linha tênue entre se proteger e se tornar o maior fracasso de todos. Ou pelo menos se ver como o maior fracasso de todos. E o que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo pode ser tanto perturbador quanto revelador sobre uma coisa que pode estar acontecendo com você agora mesmo. No final, eu quero te passar um conselho que, assim, com certeza teria economizado 10 anos da minha vida de dúvidas, de inseguranças e de preocupações se eu tivesse ouvido exatamente isso que eu vou falar aqui pra você, se eu tivesse ouvido antes. Muito prazer, meu nome é Adma Rufino e por aqui a gente fala sobre organização e construção de pensamentos e sentimentos para tomar decisões melhores na nossa vida. Se você gosta desse tipo de assunto, já te convido para assistir os outros vídeos desse canal e se inscrever, é claro, vai deixando seu like aqui embaixo. Bom, aqui a nossa história começa com uma crença que ela parece muito racional, sabe? A construção dela de início, que é o seguinte: o tempo é um recurso precioso e finito. Então o que a gente tem que fazer é evitar que isso seja desperdiçado, evitar que o nosso tempo seja desperdiçado. Até aqui tudo bem, porque nessa visão clássica da vida, o ser humano é como se fosse um oportunista, porque somente certas oportunidades vão aparecer em determinados momentos da vida. E como a nossa vida é finita, como a gente não vive para sempre, a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Então a gente tira a seguinte conclusão, que a gente tem que fazer escolhas certas, porque isso vai ocupar o nosso tempo. E não só as escolhas certas, mas também as melhores escolhas possíveis e disponíveis para a gente ter, para a gente tomar. E a gente acredita tão fielmente que se a gente conhecer todas as opções possíveis e entender quais os desdobramentos de cada opção, de cada escolha que a gente pode ter, a gente vai conseguir selecionar a melhor. Isso seria muito fácil se a gente só tivesse que tomar 3 ou 10 decisões na nossa vida inteira. Mas, por exemplo, só para assistir esse vídeo, para clicar nesse vídeo, você teve a opção de assistir outras 50 coisas diferentes. Mas sim, o nosso maior medo é o desperdício. Conseguir superar esse desespero de não estar escolhendo nada ainda, misturado com a possibilidade de acabar escolhendo a coisa errada, de acabar escolhendo a opção não tão boa ou até mesmo a pior escolha que você poderia tomar na sua vida. E o mais solitário ainda de tudo isso é você olhar para trás e perceber que, poxa, eu poderia ter tomado uma decisão diferente, eu poderia ter feito isso por mim, mas eu tenho essa culpa para carregar agora. Mas para conseguir superar isso de fato, e isso é um exercício, a gente precisa, na verdade, superar uma outra barreira antes disso. E aí que entra as 3 inversões psicológicas que eu comecei a falar com vocês no início desse vídeo. E a primeira inversão é que a gente se engana achando que o tipo de desperdício que a gente está tentando evitar é o desperdício de tempo. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. Se você entender isso daqui, já resolve 50% do caminho. A gente se engana pensando que o desperdício é de tempo. Mas desperdício de tempo é contar, por exemplo, de 1 até o infinito. E é exatamente isso que você faz quando você tenta numerar todas as opções possíveis que você poderia tomar na sua vida. Se você embasa a sua tomada de decisão só com o futuro hipotético, isso te faz desligar da realidade. Isso só faz você desenvolver a habilidade da imaginação. Mas não é tão importante pra gente essa habilidade
possibilidade agora. Quando a gente fala sobre tomar decisões na vida, não é como se a vida fosse uma escolha A, B, uma escolha preto no branco. A vida real, ela é muito mais complexa do que isso. E isso nos leva à segunda inversão, que é o que te faz pensar que existe milhares de possibilidades, mas que cada possibilidade só te leva para um caminho específico. Deixa eu deixar isso daqui um pouquinho mais palpável para vocês entenderem o meu pensamento. Vamos supor que você esteja com dificuldade de escolher a sua carreira profissional. Você sabe que uma carreira não é feita de grandes decisões, mas sim de pequenas decisões diárias que faz com que aquilo tome uma certa forma quando você olha para o todo. Mas deixa eu ser mais específica. Se você escolher entre ser uma médica ou ser uma pessoa que trabalha de home office, por exemplo, dentro da opção A, você pode escolher se especializar, por exemplo, em psiquiatria, em clínico geral, em ortopedista e por aí vai. Já dentro da escolha B, seria trabalhar com home office, você pode escolher ser um social media ou um professor de música que tem seu canal no YouTube ou ainda uma cozinheira que tem o seu canal no YouTube. Agora vem comigo que vai fazer ainda mais sentido, porque dentro da opção A de medicina e aí você escolhe psiquiatria, você pode escolher medicar os seus pacientes sem questionar muito para ver se aqueles sintomas realmente precisavam de medicação. Sabe aquele médico que você vai, enfim, já vai te enfiando remédio, não quer nem saber? Você pode escolher ou acabar sendo essa pessoa. E dentro da caixinha B, que seria trabalhar em home office, sendo uma cozinheira que tem o seu próprio canal no YouTube, você pode escolher ensinar, por exemplo, a cozinhar a comida da alimentação natural do seu pet. E ainda dentro da escolha A, a caixinha médica psiquiatra que dá medicação sem pudor algum, você, além disso, pode também indicar uma alimentação complementar, até mesmo encaminhar para um nutricionista, sei lá como é que funciona a ética médica, tá? Tô só dando um exemplo. E dentro da caixinha B, do quero trabalhar de home office, quero ensinar a cozinhar alimentação natural dos pets, você também pode cantarolar uma frase ou outra ou deixar alguma música de fundo que seja muito legal para você e que essa música sempre toca em todas as suas vinhetas. Tá vendo que essas duas personalidades que a gente criou aqui, tanto a A quanto a B, soam uma coisa muito autêntica, porque são complexas. E é isso que eu quero contar aqui para vocês, que a partir do momento em que você faz uma escolha, outras escolhas dentro dela mesma vai aparecendo. E essas coisas, muito provavelmente, você nem imaginaria quando você começou ainda a escolher essas primeiras coisas aqui. Muito provavelmente você não teria acesso nem mental, nem teria a possibilidade de passar isso na sua cabeça para você perguntar para alguém da área, por exemplo, para fazer esse tipo de pesquisa. E muitas das vezes é tão singelo, é tão assim, passa tão desapercebido que a própria pessoa que está no lugar que você quer alcançar nem percebe, porque ela não tem, enfim, esse costume de se avaliar sempre. Então, desde lá do momento da primeira escolha que você escolheu entre medicina e gastronomia, por exemplo, existem possibilidades que vão se desdobrando a partir da decisão que você toma, que você não tem acesso agora e nem poderia imaginar. E sabe por que é tão injusto que você escolha ali toda a sua carreira profissional até o último ano do ensino médio? Porque você não tem uma visão do todo ainda. E depois que você cresce, você continua não tendo noção do todo ainda. Não existe um momento justo para você escolher o que você vai fazer da sua vida inteira. Acho que o único momento justo, na verdade, é no seu leito de morte, que é quando você pode olhar para o passado, reanalisar tudo o que aconteceu. Tem uma frase que eu sempre levo comigo, que é de uma frase de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que é o seguinte: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. E de verdade, não tem escolha certa. A escolha certa se faz ao fazer escolhas. E saindo um pouco da minha pira filosófica aqui, a melhor escolha que você pode fazer é uma. E essa escolha você vai aprimorando a partir do momento que você faz
ela. Porque esse tal caminho, ele se faz de encontros aleatórios, de habilidades que você vai desenvolvendo sem nem perceber. As pessoas que você conhece, os momentos em que sua ficha cai e depois de 2 anos você nem lembra de mais nada. Aquilo só serviu para aquele momento específico. E todas essas possibilidades é impossível de mapear. Por mais que você seja o maior overthink da história da Terra, é impossível de você imaginar todas essas possibilidades. Pelo menos em tempo hábil de você viver pelo menos uma escolha que você fizer. Pois é. E para completar, vem a terceira inversão psicológica. Enquanto você não faz uma escolha e tenta segurar ali todas as portas abertas sem entrar em nenhuma delas de fato, provavelmente porque você não quer ferir o seu potencial, mais difícil fica em entrar em alguma delas, em alguma dessas portas de verdade. E por conta disso vem o aumento da incerteza de quem que você está se tornando ao longo da sua vida. Para onde você está indo, o que você está construindo. Todos aqueles pensamentos de, nossa, eu realmente sempre começo e paro, eu sempre começo e desisto, começam a te massacrar ainda mais e drenar a sua energia. E o tempo ele faz isso. Quando você busca ter mais potencial e menos comprometimento com alguma coisa, seja porque você cresceu ouvindo aquela frase do Facebook, por exemplo, de quem se define se limita, entre outras coisas do tipo, e aí você entra naquela neura de ter medo de não virar aquilo que você poderia se alguma coisa. Mais tempo você desperdiça de fato e mais esse tempo perdido te empurra para uma escolha inconsciente que você já fez, que é focar em possibilidades. E aí ele te faz ver cada vez mais possibilidades. Lembra daquilo, tudo que você foca expande? O que te traz esse sentimento de desorientação, desorganização. Sabe? Abre um daqueles sites cheio de pop-ups, por exemplo, você fica meio assim, ai, eu nem quero mais, fecho a aba e vou embora. Porque é exatamente isso que acontece quando você não faz nada para se orientar e para se ordenar. E quando você vive tentando preservar as suas possibilidades, sem se comprometer de verdade com pelo menos uma delas, as suas ações começam a formar um padrão. E esse padrão é o rastro que a sua vida deixa ao longo do tempo. Você pode agora mesmo olhar para o seu passado e começar a analisar. Olha o seu saldo bancário mês a mês. Olha a lista de habilidades que você se diz ter, mas não desenvolve nenhuma delas de verdade. Olha para os relacionamentos que nunca passaram da superfície. Você nunca pôde sentar com alguém e realmente falar tudo que você queria falar, nunca pôde sentar com uma pessoa e se abrir de verdade, e ir além do oi, tudo bem, que você fez hoje, etc e tal. Tudo isso são padrões, uma sequência de ações que mostra mês a mês ou até ano a ano como que você está vivendo. É como se fosse um relatório pessoal mesmo, que é muito importante que você analise. E ter um relatório pessoal é muito importante porque ele guarda praticamente toda a informação que você tem do seu passado. Isso diz bastante coisa sobre o seu presente e o seu futuro. Mas, e isso é um enorme mas, tem uma coisa que quebra totalmente essa tal previsão que a gente pode fazer do nosso futuro, tá? Nenhuma quantidade de dados sobre o seu passado determina como vai ser o seu futuro necessariamente, porque a vida ela é indeterminada. Ou seja, você não está condenado por conta do seu passado, mas o seu padrão diz muita coisa para que você saiba para onde ir e no que você precisa focar. Inclusive, se você precisa de ajuda com isso, eu faço um convite para você acessar o MCE, que é o Método Clareza Emocional, que é o meu protocolo que eu uso para enxergar e entender quais são os padrões que estão rodeando a minha vida e como que eu faço para processá-los de uma forma mais inteligente, com leveza e direcionamento. O link para acessar eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E se eu puder ainda dar o último conselho, que com certeza pouparia uns 10 anos aí da minha vida, como eu falei lá no início, escolha algo, se comprometa com esse algo, evolua com esse algo. E a partir disso, a partir dessa evolução, você pode trazer nuances de outros algos que você poderia ter escolhido. E é isso que traz mais autenticidade e deixa a escolha cada vez mais parecido com você. Cada vez mais a sua cara e cada vez mais você vai se identificar com aquilo. E como diz
um professor que eu admiro muito, chamado Rafael Chenson, vença do seu jeito. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui um próximo linkado no card para você assistir, que eu tenho certeza que vai trazer um panorama ainda maior sobre isso que eu falei aqui para vocês.